Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que surgiu através de um questionamento de uma das meninas da comunidade. Como vocês sabem, eu tenho uma comunidade que é um grupo de mulheres, um clube de assinatura, e nós semanalmente nos reunimos, eu preparo um estudo bíblico e a gente se debruça em cima daqueles versículos, pra gente entender como é que a gente consegue aplicar os ensinos bíblicos no nosso dia a dia. Então as meninas, além de participar semanalmente desse estudo, que fica gravado numa plataforma e elas podem assistir novamente posteriormente, elas também fazem parte de um grupo do WhatsApp, onde todos os dias eu mando devocional, vídeos, textos, tudo para que elas possam se alimentar ainda mais da palavra de Deus. E uma dessas meninas me mandou uma mensagem no privado, no WhatsApp, porque elas têm o meu contato, então a gente tem uma proximidade, e ela me mandou uma mensagem me questionando algo que faz muito sentido eu trazer aqui para vocês. Bom, ela me mandou essa mensagem porque ela estava muito angustiada, muito agoniada. Ela tinha muito o desejo de empreender, só que ela tinha muito medo. Ela morria de medo de não dar certo, ela morria de medo de isso não ser a vontade de Deus para a vida dela e ser algo da carne dela. E entre tantos áudios que a gente compartilhou, eu vou trazer aqui para vocês um estudo acerca desse assunto. Então, o tema de hoje é uma conversa sobre o medo de mudar. E para embasarmos o nosso estudo, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Salmos 34:4. A palavra do Senhor diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E lá em 1 João, a gente também lê algo relacionado ao medo. A gente lê que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, para começar, o que é o medo? A psicologia diz que o medo é uma emoção natural que prepara o corpo para situações de perigo. Desde que eu me converti, eu aprendi algo muito importante que eu busco levar para a minha vida. Existem coisas que eu vou sentir, mesmo que eu não queira sentir. Exemplo, mesmo que eu não queira, eu vou pecar. Mesmo que eu não queira, em alguma situação, pode ser que desencadeie de dentro de mim o sentimento de raiva. E em outras oportunidades, o medo. Um dos grandes problemas das pessoas é que elas buscam lutar por algo que é inevitável para o ser humano. Eu sinto em te dizer, mas tu vai continuar pecando. Tu vai continuar sentindo raiva. Tu vai continuar sentindo medo, mesmo que tu seja o crente mais maravilhoso da face da terra. Tu tá no mundo caído. Isso vai acontecer. Tu é falho, tu é pecador. O centro disso não está no sentimento em si, mas no que a gente faz a partir disso que nós estamos sentindo. O que é que a gente faz com esse sentimento? Negar não adianta nada. Então, abrace esse sentimento e aprenda a lidar com ele. Dito isso, eu preciso te dizer que por mais que o medo seja algo natural do ser humano, medo não combina com fé. Percebam que o Senhor está ciente de tudo o que acontece, Ele nunca nos desampara. Então, Ele, estando ciente de tudo, Ele sempre nos oferece uma solução. E essa solução a gente acabou de ler no Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, se tu buscar o Senhor, Ele irá te livrar de todos os teus temores. Vou trazer novamente 1 João para dar mais base no que eu estou falando. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem é o verdadeiro amor? Jesus. Então, Jesus é capaz de lançar fora todo o medo. Isso significa que quando nós estamos dominadas pelo sentimento de medo, que, como eu já falei, é algo natural, é algo que a gente vai sentir, mas que a gente precisa pensar o que é que eu vou fazer a partir disso que eu estou sentindo, Então, quando a gente sente isso, quando a gente sente medo, isso significa que a gente não está tão próximas de Deus quanto nós deveríamos, porque medo e fé não andam juntas. Nós, sendo falhos, pecadores, existirão momentos na nossa vida em que a gente vai estar mais distante, outros mais próximos do Senhor. Então, quando o sentimento ele está nos dominando, a gente tem que correr aos pés de Jesus. Como acabamos de ler
ele lança fora todo o medo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tu tá com medo? Então tu não tá próximo de Deus o tanto que deveria estar. Tu não entregou por completo essa situação na mão dele. Se tu está com medo dessa situação, é porque tu não entregou nas mãos de Deus como deveria. É porque tu não descansou verdadeiramente no seu colo. Somos falhos, somos pecadores, mas a questão é, o que é que tu está fazendo com o medo que tu está sentindo? Então a primeira coisa que eu respondi pra menina no WhatsApp foi assim: medo não combina com fé. Tá com medo? Beleza. Mas o que é que tu vai fazer a partir de agora, já que tu está ciente de que tu está com medo? Vai ficar paralisada? Ou tu vai dar um passo de fé em direção àquilo que o Senhor já falou para ti? A gente precisa fazer aquilo que Deus está nos pedindo, gente. A gente não precisa enxergar o chão para dar um passo de fé. Gente, se nós precisamos enxergar o chão para dar um passo, então é lógico que a gente não precisa de fé, porque a gente está enxergando o chão, né? Às vezes Deus justamente vai nos pedir para que a gente ande por fé nas suas palavras. Quem caminha com Deus, quem quer caminhar com Deus, precisa entender que vai ter que dar passos de fé na sua caminhada. Ou seja, tu vai ter que dar o passo mesmo com medo. E não significa que o medo vai deixar de existir num passe de mágica. Talvez tu continue com medo, mas tu precisa decidir o que é que tu vai fazer a partir disso. Tem muita gente que coloca a culpa no diabo quando esse sentimento surge. Ai, o inimigo está querendo me paralisar. Não necessariamente, meu anjo. Talvez seja Deus que esteja permitindo isso na tua vida, justamente para que tu dê esse passo de fé, para que tu saia da tua zona de conforto, senão tu nunca sairia. Tu permaneceria aí, paradinho, inerte, onde tu está. E aí, dessa forma, tu nunca cresceria. O Senhor nos prova muitas vezes. Eu mesma, antes de abrir a comunidade que eu comentei com vocês, eu dava muitas desculpas. Gente, eu fiquei 1 ano dando desculpas. 1 ano. Até que eu resolvi dar um basta. Eu disse, quer saber? Eu preciso dar esse passo. Chegou num limite assim que eu tava angustiada. Eu sabia muito que era isso que Deus queria pra mim. Eu precisei dar esse passo mesmo com medo. E aí eu te pergunto, quantas coisas tu já deixou de fazer porque tinha medo? Porque tu tinha medo de não dar certo. Porque tu tinha medo de não funcionar. E aí o que as pessoas vão pensar a respeito? Mas eu vou te perguntar, e se der certo? Ao invés de só ficar falando, e se não der certo, né? E se pensarem isso? Se questiona, e se der certo? Imagina o cenário. Tu já parou para se fazer essa pergunta sinceramente? Porque, gente, 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Se Deus falou, é 100% de chance, né? Mas agora, vamos entrar nesse universo do medo, né? Imaginando que tu está com medo, mesmo o Senhor já tendo te direcionado, é 50-50. Por que é que tu foca mais no 50% de dar errado do que no 50% de dar certo? Eu realmente creio que o que faz muitas pessoas não alcançarem os propósitos de Deus para sua vida é que elas ficam paralisadas, é que elas não têm fé, não têm perseverança. Essa que é a diferença de quem vive os propósitos de Deus e de quem não vive. Porque, gente, o Deus é o mesmo. O Deus que deu uma promessa para mim, ele também deu uma promessa para ti. Mas por que uma pessoa vai lá e consegue realizar, né, as promessas de Deus para sua vida e outra não? Porque uma perseverou, porque uma acreditou, porque uma foi lá mesmo com medo e não desistiu. Perseverou, continuou no caminho. Mesmo que aos olhos humanos, né, estivesse tudo sendo extremamente improvável, essa pessoa se agarrou nas palavras de Deus. Não é falta de dom, de talentos, de ferramentas que pessoas não alcançam os propósitos. É aqui na nossa mente o grande problema. Não é à toa que o inimigo anda ao nosso derredor sussurrando mentiras. Tu és filha de Deus, né? Tu és filho de Deus, certo? O inimigo não pode te ter. Tu és propriedade do Senhor. Mas já que ele não pode te ter, ele vai tentar de tudo para te distrair e te desviar dos caminhos do Pai. Ele vai sussurrar aí no teu ouvido assim, ih, olha lá o fulano, bem melhor do que tu. Olha lá
o ciclano? Ele tem a mesma idade que tu e olha tudo que ele já tá fazendo. Tu realmente acha que se começar hoje tu vai conseguir? Tu já pensou no prejuízo se não der certo? Só que quando lemos a palavra de Deus acerca dos grandes homens de fé, né, dos grandes nomes que a gente encontra ali nas escrituras, a gente não lê que nenhum deles ali tinha garantia sobre as promessas de Deus. Mas eles chegaram lá, eles viveram os seus propósitos, porque eles resolveram acreditar. Vou pegar só um nome aqui, tá? Mas eu poderia citar todos os nomes da Bíblia. Mas vamos falar de Abraão. Que garantia Abraão tinha quando Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela? Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, né? Como a gente diz no ditado popular, porque não tinha nada. Que garantia ele tinha? Ele somente se agarrou no que Deus falou para ele. Tá ok, Maria, vou acreditar, me convenceu, vou me manter firme, não vou mais permitir que o inimigo me perturbe em relação a isso. Mas beleza. Agora eu vou um pouco mais fundo nesse assunto. Até quando? Até quando tu está disposta a se manter assim com uma fé inabalável? Porque eu preciso te falar uma coisa, não basta apenas acreditar nas palavras de Deus. É preciso perseverar. E é aí que muita gente cai. Lembra do exemplo que eu dei de Abraão? A palavra não se cumpriu em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vocês bem sabem que demorou. E eu digo que é aí que muita gente cai porque nem todos estão dispostos a continuar andando sem enxergar, mesmo demorando muito. Então aquilo que eu falei para vocês é muito real. A diferença das pessoas que vivem as promessas de Deus para sua vida, para aquelas que não vivem, é porque esse primeiro grupo resolveu perseverar. Os dois grupos podem acreditar nas palavras de Deus. Eu realmente creio nisso. Só que só um grupo acaba chegando lá porque não desiste. E Deus não tem obrigação nenhuma em ficar sendo um coach no nosso ouvido, dizendo o tempo inteiro, continua, meu filho, vai lá, segue adiante. Ele faz isso? Óbvio que ele faz isso, porque ele é lindo, amoroso, maravilhoso. Mas ele não tem obrigação nenhuma em ficar te mandando sinais. Às vezes tu tá lá pedindo sinais. Deus já te falou tudo que ele quer que tu faça. E aí tu, não, Deus, me manda um sinal. Ele vai lá e manda um sinal. No dia seguinte, Deus, mais um sinal, por favor. Aí ele vai lá e manda um sinal. Eu imagino Deus olhando, meu filho, chega, né? Agora chegou a hora de tu amadurecer. Vai, eu já te dei a palavra. Apenas acredita. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Se é um projeto aprovado por Deus, não tem como dar errado. Ele só vai dar errado se assim tu permitir. Se tu não perseverar, se tu não continuar nos direcionamentos de Deus, estando atento à voz do Senhor. Pode demorar, mas não vai dar errado. E por que é que demora? Porque é durante nesse tempo, nesse processo, que o Senhor fortalece a tua fé, que o Senhor te molda como pessoa, como profissional, como ser humano. Tu nunca vai conhecer um grande empreendedor que ficou grande do dia para a noite. Nunca. Para ti pode parecer, oh, fulano, de repente, né? A empresa dele deu certo. Mas pro fulano pode ter certeza que não foi de repente. Só ele sabe tudo que viveu no secreto, todas as noites em claro, tudo o que ele precisou abdicar, né? Abrir mão para que esse sonho, esse propósito se realizasse. Só ele sabe o quanto ele precisou ser fiel ao Senhor, ser obediente mesmo sem enxergar. E algo que é muito importante falar é que perseverar também é desfrutar do processo. Eu não sei por que o crente tem isso na mente, de que processo é algo penoso. Não necessariamente, gente, o crente não está sempre na luta. O crente não tem que estar sempre lá, né, na dificuldade. Se tu tá, tu tem que averiguar aí como é que tá a tua vida com Deus, porque nós não fomos chamados para viver sempre na luta. A gente vai passar por luta, é óbvio. Mas aquilo, né, que tem muito crente que está sempre na luta, na dificuldade, vigia. A gente precisa aprender a desfrutar do processo também. O grande problema é que muitas pessoas só focam na linha de chegada e acham que todo o processo é um fardo. Só que tu precisa enxergar o processo como uma bênção.
A nossa vida, gente, ela é feita de dias comuns. Se tu sempre focar em somente nos dias extraordinários, a tua vida vai ser miserável. Então, assim, o processo, ele é um tempo para ser desfrutado, sim. Tu tá lá focando na linha de chegada, beleza. Só que também saiba que quando tu chegar na linha de chegada, a tua mente já vai ser completamente diferente. Então, tu já vai ter outras coisas que tu vai querer, que tu vai almejar. Então, por isso, a gente precisa saber desfrutar do processo. E Deus se revela no processo. Deus oferece surpresas no processo também. Veja o processo como um tempo bom, como um tempo de intimidade, um tempo de aprendizado. Não espere desfrutar da tua promessa somente quando tu chegar lá. Aprenda a apreciar a vista durante o caminho. Então, muito mais do que se preocupar se vai dar certo ou não, se preocupe em saber se esse é um projeto de Deus para tua vida. Porque se for um projeto de Deus, não tem como dar errado. Ao falar isso tudo, né, para a menina lá no WhatsApp, ela me questionou assim: tá, e se isso for um desejo da minha carne? Será que isso realmente é de Deus? Tô com dúvida. Sabe o que eu faço quando eu tô com alguma dúvida? Nesse sentido, né, se é algo da minha carne ou se vem de Deus? Eu sempre oro assim: Pai, eu desejo fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu detalho para o Senhor. Eu conto qual é a minha vontade. E eu digo assim: Pai, mas que acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Então eu te imploro, se isso aqui que eu quero não é do Senhor para mim, tira esse desejo do meu coração. E, gente, é como tirar com a mão. Eu já sonhei com diversas coisas. E eu tenho na veia, né, o ato de empreender. Então, eu sempre sonhei com várias coisas. E eu sempre faço essa oração. E quando não vem do Senhor, dá alguns dias, é como se ele fosse lá com a mão e tirasse, sabe? Eu paro de sentir desejo de fazer aquilo. E eu penso: meu Deus, como é que eu pensei em colocar aquilo em prática? E repito, tá? Uma coisa que precisa ficar clara. Não é que é algo diabólico. Às vezes só não é plano de Deus para tua vida. Então, digamos que tu tem o sonho de abrir a empresa X. Não tem problema nenhum crente abrir a empresa X, se estiver, né, de acordo com os princípios e valores de um cristão. Mas talvez não seja aquilo que Deus queira para ti. Né? Eu já contei para vocês o testemunho de quando eu fui fazer faculdade de teologia e eu senti da parte de Deus me direcionando para eu sair daquela faculdade. E eu falei para Deus: Deus, mas é uma faculdade de teologia. Aí ele disse: sim, é de Deus, mas não é de Deus para ti. Eu senti isso muito forte, o Espírito Santo falando no meu coração, porque eu comecei a perceber que o tempo, né, que eu estava me dedicando à faculdade, eu estava perdendo com a minha família, eu não estava mais servindo em casa como eu deveria servir. Então, depois eu fui entender tudo isso, né? Mas na hora que Deus me pediu para sair, eu disse: Deus, tu está me pedindo para largar uma faculdade de teologia? Isso aqui é de Deus. Sim, é de Deus, mas não é de Deus para ti. Então, existem coisas que são lícitas, mas que não convêm para ti. Vocês precisam entender que Deus não é um pai rancoroso, né? Imagina assim, um pai aqui na Terra. Digamos que tu tem um filho, né? E tu leva o teu filho na loja de brinquedos. Aí tu deixa teu filho ver tudo, né, de brinquedos. E aí tu diz: beleza, agora nós vamos embora, tu não vai ganhar nada. Vai embora. Tu não faria isso, né? Então Deus não vai te permitir sonhar com algo que Ele não tem a intenção de realizar. É muito delicado isso que eu tô falando, tá? Porque às vezes as pessoas pensam: ah, então tá, então tudo que eu sonhar vem de Deus. Não. Se tu sonhou, entregou nas mãos de Deus, está disposta a abrir mão disso, se não for da vontade de Deus, e mesmo assim, orando, entregando, jejuando, esse desejo continua dentro do teu coração, eu creio fielmente que o Senhor tem a intenção de realizar. Isso não é via de regra. Isso depende muito da tua entrega, do teu relacionamento com Deus, né? Não sei como que é essa tua entrega, daqui a pouco tem uma pessoa: não, sim, entreguei a Deus, mas na verdade não entregou. Então, eu falo com muito temor isso aqui, tá? Mas
Deus não é um pai rancoroso que vai te permitir ficar sonhando com algo que ele não tem a intenção de te entregar, se esse algo tu já entregou nas mãos dele. Certo, Maria? Vou acreditar em tudo isso, né? Acreditei na palavra de Deus, vou perseverar, só que tá muito difícil. Já me passaram a perna, né? Já fizeram coisas horríveis pra mim, né? Tá bem difícil me manter no caminho, tá difícil de pagar as contas. Às vezes eu realmente fico pensando se isso é algo de Deus pra mim, porque tá tão difícil. Queridos, não significa que pelo fato de estar difícil não é algo que vem de Deus. As dificuldades vão aparecer, não é porque é um projeto do Senhor que tudo vai ser lindo às mil maravilhas. As tempestades vão surgir e são as adversidades que vão fazer tu subir de nível. Tu precisa aceitar isso. As pessoas têm a ilusão de que tudo que vem de Deus é um mar de rosas. Eu não sei de onde que tiraram isso, né? Um projeto de Deus pode vir acompanhado de muitos desafios. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem faça sentido para alguém aí do outro lado. Se fez sentido para ti, me conta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, com os teus amigos. Te inscreve aqui no canal também para que esse conteúdo possa ser entregue para mais e mais pessoas e mais vidas possam ser impactadas. Um beijo e fiquem com Deus.